Atenção para o toque de 5 audiovisuais. Audiovisual. 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 Antes de começar este programa, alguns pontos devem ser esclarecidos. A partir da exibição do episódio piloto da série No Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais, exibido originalmente em 22 de setembro de 2008, inúmeras cartas e e-mails chegaram à nossa redação, coibindo a direção a fazer algumas adaptações. E uma vez que aquele ainda era um programa piloto, algumas dessas adaptações foram acatadas. Elas foram as seguintes. 1. Considerados um retrato preconceituoso do espectador médio televisivo, os gordinhos sedentários e imbecilizados foram demitidos. Mas com aviso prévio, hoje eles estudam, praticam exercícios e só assistem a programação educativa de qualidade. 2. Depois de 4 ameaças com cartas-bombas, não faremos mais comentários questionáveis sobre cinemas oriundos de países supostamente ligados ao terrorismo internacional. 3. E por fim, a grande maioria das cartas destinadas à nossa redação diziam mais ou menos a mesma coisa. Abre aspas. Ok, nós entendemos o que é audiovisual, mas e daí? Fecha aspas. Bem, para responder a esse último item, realizamos uma série com mais 15 episódios, e o primeiro começa agora. Planeta dos Seres Audiovisuais. Ah, sim, tem mais um ponto para destacar antes de começar o programa. Há alguns meses que nossa apresentadora audiovisual, Ana, não está mais entre nós. Não, ela não morreu. Na verdade, ela foi para Cuba aprender a tocar cajón. Não, mentira. Na verdade, ela foi comprar leite e nunca mais voltou. Na verdade, quem sabe a verdade mesmo é a nossa nova apresentadora, a Ana. Olá, eu sou a Ana, a sua apresentadora aqui no Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais. Pois é, essa é a nova Ana, a Ana de verdade. Não que a outra Ana fosse de mentira, mas essa é a Ana que vocês têm que acreditar, que é a apresentadora verdadeira do Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o programa de hoje é sobre a verdade. A gente podia ter começado com um tema um pouco mais simples, como a jardinagem no audiovisual. Ou a culinária no audiovisual. Mas não, escolhemos a verdade mesmo. Por quê? Por quê? Bem, esse é um tema inerente ao ser humano e retratado das mais diversas maneiras no audiovisual. Mas principalmente porque não sabemos o que é a verdade de verdade. E essa era uma ótima oportunidade. Então, o que é a verdade? Para tentar responder a essa pergunta, vamos falar com um cineasta que buscou a verdade tanto na ficção quanto no documentário, um ufólogo que acredita que a verdade está lá fora, o curador de um festival chamado É Tudo Verdade, e 3 jovens diretores que tentaram transformar uma mentira em uma verdade. Antes de começar qualquer investigação audiovisual, a gente precisa de uma aulinha básica de filosofia. Por isso, a primeira entrevista sobre a verdade vai ser uma consulta ao oráculo com o professor Luiz Felipe Pondé. Logo no nascimento da filosofia, a verdade já é um problema, já é uma briga, porque Platão e Sócrates achavam que a verdade é absoluta. Sócrates, mesmo que a gente não saiba qual é, a gente tem que ficar sempre procurando. E os sofistas achavam que a verdade é relativa. A importância de você não ser relativista para Sócrates e Platão, é você experimentar o erro. Se você é um sofista e você não acredita na verdade, então você nunca tem a experiência pessoal de fracassar buscando encontrar a verdade. A única experiência de fracasso que você tem é de não conseguir convencer o outro do que você quer. Enquanto que na posição do Sócrates, quando ele diz que quanto mais ele sabe que não sabe nada, ele quer dizer que mesmo que eu não encontre a verdade, eu nunca vou desistir de procurar. E de lá para cá a gente não avançou muito desse debate. Você jura dizer a verdade? Somente a verdade? Nada mais que a verdade?
Defina, por favor, o conceito de verdade. Sofista. Eu tenho sempre a impressão, quando eu penso a relação entre verdade e audiovisual, é que quanto mais você avança na capacidade técnica, mais você lança uma dúvida sobre o próprio audiovisual. Se você entende a verdade como uma representação do mundo, uma representação da realidade. Então, se você passa isso para a alegoria da caverna, quer dizer, a imagem vai ficando cada vez mais associada a qualquer produção que você faça que não seja a verdade que o filósofo está procurando. Então tem alguma coisa do tipo, quanto mais ingênuo você é, mais você acha que o audiovisual tem por objetivo capturar e representar a realidade tal como ela é. A técnica como um todo, não só o audiovisual, ela tem a capacidade de forjar a realidade. Enquanto que quando eu estou projetando uma pessoa andando na rua, ou um avião passando, ou um trem andando, o próprio meio técnico onde se dá a representação da imagem pode criar e cria na pessoa, hoje em dia, se ela for ingênua, a experiência de que ela estaria mais próxima da realidade do que se ela estivesse lendo uma página de livro ou vendo um quadro. A questão da verdade persegue o homem desde o princípio. Afinal de contas, ninguém gosta de ser enganado. Seja ao descobrir que não existe Papai Noel ou que aquele cadáver alienígena na autópsia era feito de papel machê. Porém, alguns tipos de mentira são formas de entretenimento no mundo moderno, como a ficção ou a mágica. No audiovisual, a linha entre a verdade e a mentira sempre foi muito tênue. No começo do cinema, as pessoas tinham medo que o trem saísse da tela e passasse por cima delas, porque achavam que tudo ali era verdadeiro. Afinal de contas, esse espanto com a veracidade da experiência era inédito em todas as outras artes até então. Por exemplo, na literatura. Fora a questão da veracidade da experiência audiovisual, o conteúdo das imagens também é um grande objeto de estudo para o tema da verdade. Diariamente, somos bombardeados por imagens que não sabemos dizer se são verdadeiras ou falsas. Todo mundo lembra da Casa Branca indo pelos ares em Independence Day e dos aviões que entraram de verdade nas Torres Gêmeas no 11 de setembro. Bem, o Bill Pullman lembra. Mas o que torna uma imagem verdadeira e a outra falsa? Será que alguma imagem pode ser tomada como prova inquestionável da verdade? Ou será que outra imagem é totalmente falsa? Bom, talvez o conceito de verdade esteja diretamente relacionado com a ideia de realidade. No mundo real, quando alguém toma um tiro, acontece isso. Já na ficção, as pessoas morrem assim. Às vezes o real e o que parece ser verdadeiro são coisas diferentes quando se trata de audiovisual. O José Padilha dirigiu o documentário Ônibus 174 e a ficção Tropa de Elite. Apesar de serem filmes de gêneros diferentes, os dois dão a sensação de estar assistindo um retrato verdadeiro da violência do Rio de Janeiro. Então, talvez o Padilha possa mostrar pra gente essa linha tênue entre verdade e realidade no audiovisual. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a realidade e a verdade não são a mesma coisa. A realidade é o que existe, né? A verdade é uma relação entre o que existe e o que se fala sobre o que existe, né? Quando você emite um enunciado que corresponde à realidade, a gente diz que ele é verdadeiro. Quando ele não corresponde à realidade, ele é falso, né? Num documentário, quando eu enuncio algum fato, eu tenho que ter cuidado de checar, pesquisar e de ver se o meu enunciado corresponde à realidade, né? Porque eu estou partindo do pressuposto que o meu filme está documentando a realidade, representando a realidade, né? O público toma o documentário, ou tende a tomar o documentário como uma representação da realidade, uma representação verdadeira da realidade, né? Como um documento daquela realidade. E isso dá ao documentarista uma responsabilidade grande, né? De tentar checar ao máximo se o filme que o documentarista fez corresponde àquela realidade ou não distorce aquela realidade, né? O documentário está submetido a duas lógicas. A lógica da pesquisa e está submetido à lógica do cinema, que é a lógica da dramaturgia. Se ele não seguir ou não se estruturar dramaturgicamente, ele vai fracassar como filme.
Um documentário é um filme, né? E filme sem dramaturgia, eu não sei fazer. Num filme de ficção, a dramaturgia é livre. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu estou inventando uma história do nada, então qual é o critério que vai decidir que história eu vou narrar? Um critério estético e artístico do que eu acho que funciona como boa dramaturgia. Não é o caso, por exemplo, de um documentário, né? Se eu estou fazendo um documentário sobre os carvoeiros, eu não posso afirmar alguma coisa no meu documentário que seja estupidamente dramática, que ajude a dramaturgia do filme a não seja verdadeira. Se eu fizer essa afirmação, não é mais documentário. Um filme de ficção eu posso. No momento que eu começo a fazer um filme de ficção que fala sobre a realidade, as pessoas podem aplicar na análise desse filme um critério de julgar se o que está sendo denunciado ali é verdadeiro ou não. Em outras palavras, faz sentido você perguntar o seguinte: o que o Tropa de Elite afirma da polícia do Rio de Janeiro é verdade? Corresponde à realidade ou não? Caveira, meu capitão. Então sento dele. Não faz sentido para outros filmes. Não adianta você perguntar para mim se o que o Guerra nas Estrelas afirma sobre o Luke Skywalker é verdade, porque o Luke Skywalker não existe, né? A avaliação da verdade depende do avaliador, né? Aonde é que a avaliação da verdade não depende do avaliador? Por exemplo, na ciência, né? Existe uma série de critérios de observação na ciência, de física experimental, critérios de análise estatística de dados, uma série de critérios que as pessoas utilizam para avaliar dados, né? Então, nesses ambientes, a verdade é uma questão intersubjetiva, mas na avaliação de uma imagem sozinha, ela é subjetiva. E no próximo bloco, nossa reportagem faz contato imediato com um ufólogo paranormal que alega ter imagens, abre aspas, verdadeiras, fecha aspas, de extraterrestres. Não perca por nada na sua vida. De volta no estranho planeta dos seres audiovisuais. Nesse episódio, estamos empenhados na busca do ser humano pela verdade no audiovisual. Já falamos do quanto as imagens se aproximam da realidade. E daí a gente pensa numa série de imagens. Imagens misteriosas que já intrigaram muita gente, como, por exemplo, a chegada do homem à Lua. É a primeira vez que um brasileiro pisa na Lua. E agora é a primeira vez que um brasileiro é assaltado na Lua. Quando o homem pisou na Lua pela primeira vez, em 1969, o mundo ficou catatônico com aquelas imagens. E logo, muitas teorias conspiratórias começaram a aparecer, sugerindo que talvez aquelas imagens fossem falsas. Cogitou-se até que tivessem sido produzidas pela mesma equipe de 2001, Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Mas conspirações à parte, aquelas imagens foram tidas como verdadeiras e funcionaram como prova da vitória americana na corrida espacial. Mas várias outras imagens foram criadas como provas e não tiveram a mesma sorte. Como, por exemplo, Nessie, o monstro do Lago Ness, o Sasquatch Pé Grande e o Bebê Diabo. Imagens como estas atestariam coisas que a sociedade não considera verdadeiras e qualquer pessoa que as capturasse seria considerada louca, demente, paranoica. Ainda bem que tivemos o privilégio de entrevistar uma dessas pessoas. Depois de muito esforço da produção e meses de espera, a gente conseguiu uma entrevista com o ufólogo e paranormal Adrian Távora. Ele finalmente concordou em falar com o nosso programa sob a condição de que não revelássemos a sua identidade. A verdade, para mim, dentro da ufologia, e porque mentira para as outras pessoas, é uma questão de ignorância. Para nossa ignorância, a imagem é verdade. Eu me lembro da minha avó, e ela estava sentada na frente da TV, chorando, emocionada, porque tinha um cara que tinha chegado na Lua. Uma imagem. E é verdade. Você acredita nessa fotografia? É verdade isso porque está na National Geographic? É verdade? Então, se eu faço assim, é verdade? Porque tem a capa? É verdade? A mídia sempre está contra nós.
Porque estamos falando para todo mundo qual é a realidade. Mas a realidade de verdade. Porque temos a sua verdade, a minha verdade e a verdade. Eu não preciso de imagem para acreditar. Mas eu tenho imagem. Se a fotografia não é suficiente, são 130 e tantas horas de vídeo. Todo registrado aqui, todo. Umas coisas... E ele era como que estava provocando a gente. É muito difícil de explicar. Mas, nossa, aí chega... não sei se vocês viram uma luz que desce. Que a TV não está... Não tem pior cego que aquele que não quer enxergar. Assustador. Um contato com esse tipo de imagem muitas vezes confunde o espectador, o deixa em pânico, transtornado, relativizando as suas noções do que é e o que não é real, da verdade e da mentira. Mas essa não é a primeira vez que uma experiência audiovisual choca a humanidade falando da presença de seres alienígenas. Em 1938, a Guerra dos Mundos aconteceu ao vivo para as rádios dos Estados Unidos numa simulação realística de uma verdadeira invasão alienígena. A maioria das pessoas perdeu o aviso do radialista Orson Welles no começo da transmissão, que dizia que era tudo uma grande mentira. Como resultado, um verdadeiro pandemônio tomou conta das ruas, pior que qualquer arrastão. Apesar de um pouco sem noção, Orson Welles foi um ser audiovisual que sempre se preocupou com a questão da verdade, em filmes como F for Fake e It's So True, um filme que estabelece a discussão entre os limites da ficção e do documentário. Por sinal, It's So True, ou É Tudo Verdade, é o nome do mais importante festival de documentários do Brasil. Agora a gente vai falar com Amir Labak, curador do festival É Tudo Verdade. Ele deve ter visto bastante documentários para saber quando é tudo verdade mesmo. É Tudo Verdade. Chama É Tudo Verdade para um filme do Orson Welles chamado It's So True, que é um filme inacabado dele, rodado no Brasil, que é um pouco documentário e um pouco ficção. E o nome era irresistível. It's So True, É Tudo Verdade, permite uma brincadeira com o que é verdade, o que não é verdade, o que é documentário, o que não é documentário, para provocar mesmo, para as pessoas, para quebrar um pouco a noção de que o documentário seria um filme que traria a verdade. A ideia de verdade é uma ideia absoluta, existe a verdade, né? E no documentário, você pode dizer que existe a verdade porque, se você for possível pensar numa verdade relativizada, numa verdade autoral, não vá buscar no documentário uma explicação geral do mundo, né? Vá, sim, procurar mais uma explicação do mundo. A partir do momento que você põe uma câmera aqui, me escolhe como personagem, escolhe esse lugar, a sua intervenção sobre o mundo, sobre isso que você está fazendo, é imensa. Não é mentira ou verdade, é a visão dele do mundo. E por isso, não é mais ou menos documentário, é documentário. Documentário é se distingue da ficção porque é uma espécie de pacto, de acordo, de carta de intenções que o cineasta assina com nós, espectadores, e com seus personagens. Desde o começo, para Tudo Verdade, a regra que a gente assume é o seguinte, é uma regra que a gente tem em comum com um outro festival muito bacana, que é o Festival de Documentário de Yamagata, no Japão. Documentário é aquele que o seu autor inscreve como um documentário. Por isso que a ideia de pacto, de acordo, é tão claro. Esse cara está me dizendo que isso é um documentário. Eu tô assumindo que isso é um documentário e vou assisti-lo como se fosse. Durante muito tempo as pessoas achavam que documentário era um gênero didático, chato, em que você ia assistir praticamente uma aula audiovisual. Muitas vezes o documentarista era quase como um pregador, né? A ideia de que o documentarista estava lá te trazendo ou lições, ou sermões, ou coisas assim. Não, ele não é um artista. Porque se ele for um artista, bom, aí ele não é neutro. Se ele não é neutro, ele não está falando a verdade. Então ele está mentindo. Se ele está mentindo, isso não é um documentário. Era esse o raciocínio maléfico, corrupto que tinha na recepção do documentário, não na sua produção. As pessoas, quando produziam, mesmo vários daqueles documentários mais modorrentos que a gente já viu na vida, muitas vezes por trás daquela câmera, tinha um documentarista que achava que ele era tão artista quanto
o próprio Orson Welles, entendeu? This is a film about trickery and fraud, about lies. E no próximo bloco... Revelamos a verdade. Juro, sem aspas. Preciso fazer uma revelação. Eu menti. Na verdade, o Adrian Távora não é um ufólogo, ele é um ator chamado Fábio Markov. E por motivos nada nobres, a produção armou uma falsa entrevista com ele. Falsas entrevistas como essa podem ser consideradas crimes. Mas como nós temos uma licença poética, nos demos ao luxo de encarar como um mockumentary, ou um doc-fic, ou simplesmente uma pegadinha. O Estertor é um filme sobre um homem sem pulmão. É um mockumentary, feito por jovens realizadores que queriam fazer um filme de terror, mas acabaram transformando tudo em um documentário, mas feito com atores e com roteiro. Pra explicar isso melhor, vamos falar direto com os diretores que juraram dizer a verdade pra gente. O Estertor é um projeto de ficção, mas que a gente foi desenvolvendo numa fase que a gente estava muito interessado por linguagens e mecanismos de documentário. Então a gente procurou mostrar os personagens centrais da história num registro de documentário e usar elementos de documentário para pontuar certos argumentos que a gente achava importante dentro da história. A gente queria, no mínimo, confundir o espectador, dar a entender que aquilo era um documentário. E o resultado final é esse, é uma ficção que tem cara de documentário. É a forma como a gente registrou as sequências de Umbanda, a forma como a gente registrou a sequência da Praça da Sé. Verme vegetal, isso aqui são plantas moídas e trituradas. São plantas socadas pelos índios. Olha, não tem álcool, não contém química. O tipo de depoimento que você está extraindo deles, eles olhando para a câmera, o jeito que eles falam, como se estivessem revelando alguma coisa para um interlocutor, tudo isso foi pensado para copiar os modelos que a gente vê nos documentários. Não sei se é problema hereditário, porque meus tios, meus avós, todos eles já fumavam, a maioria fuma. A gente tem um vício de fumar após as refeições, ou seja, após o café, após o almoço, após o jantar. E eu acho até que é legal, assim, a gente consegue brincar com isso. Por as pessoas acreditarem em muita coisa do que vê, a gente trabalha esse sensorial do público, né? Ou seja, se você apresenta de uma forma documental a coisa, a pessoa começa a acreditar que é verdade. Aí a hora que sobe o crédito e fala que aquilo é ator, o cara fala, pô, né? Que legal, fui enganado, mas que legal. O que faz o público acreditar ou não numa imagem? Várias coisas. Isso depende muito do discernimento do público. Por exemplo, tem gente que acredita em disco voador. Então, um cara que acredita em disco voador vê um documentário sobre disco voador e acha que aquilo é verdade. Outro cara que é cético com relação ao disco voador acha que não. Em outras palavras, aqui a gente está voltando à definição de verdade e a ideia de que a verdade é uma relação entre enunciados e a realidade, né? Quem acha que existe discos voadores na realidade, acha que aquela representação da realidade é verdadeira. Quem acha que não, não, né? A discussão entre a verdade e a realidade é mais complexa do que imaginávamos. E o nosso tempo já está chegando ao fim. Então, no próximo episódio, vamos cavar ainda mais fundo essa questão da verdade, da realidade, da ficção e mais alguma coisa que eu estou esquecendo.